Escoamento compressível, listão exercício 3. Ar a 101,35 kPa e 70 graus Fahrenheit é comprimido adiabaticamente por um compressor centrífugo para 100 psia. Qual o menor aumento de temperatura possível? Bom, qual que é o menor aumento num processo de compressão? O menor aumento possível é para uma compressão isoentrópica. Então aqui eu vou considerar uma compressão isoentrópica. Então, como é que eu calculo a variação de entropia em função de uma variação de pressão num processo isentrópico? Eu vou usar as equações isentrópicas. T2 sobre T1 é igual a P2 sobre P1 elevado a K menos 1 sobre K. No caso aqui eu estou considerando o ar, né? Portanto é um gás ideal. Por isso eu posso usar aqui a equação isentrópica para gases ideais, né? O K para o ar é 1,4. A temperatura T1 ele me deu de 70 graus Fahrenheit. Eu preciso converter isso para graus Celsius, né? TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Então aqui eu tenho a temperatura em graus Celsius de 21,11 graus Celsius, que dá em kelvins 294,27 kelvins. A pressão P1 eu vou deixar aqui em quilopascal, 101,35 quilopascal. A temperatura T2 é o que eu quero saber, né? Ou na verdade a variação, né? E ele me deu que a pressão P2 é 100 psia. Como é que eu vou converter isso para pascal ou quilopascal? Bom, eu vou aqui no Google, né? Converte PSI para quilopascal. Achei que 100 vai dar 689,476. Então, dá 689,476 quilopascal. Então, agora eu posso usar a equação isoentrópica para um gás ideal. Eu vou ter que o menor aumento da temperatura vai ser para uma compressão isoentrópica T2S sobre T1, né? O S para indicar um processo isoentrópico, vai ser a pressão P2, 689,476 kPa por 101,35 kPa. Aqui o quilopascal com quilopascal vai cortar. Vezes elevado a 1,4 menos 1 sobre 1,4. A temperatura T1 em Kelvin, aqui eu tenho que usar a temperatura em Kelvin, importante aqui, ó, usar a temperatura em Kelvin. Fazendo essa multiplicação, eu vou achar uma temperatura 2 isoentrópica de 508,93 kelvins. Essa vai ser a menor temperatura na saída do processo de compressão isoentrópica. Na prática, essa temperatura vai ser maior porque eu vou ter efeitos dissipativos que vão acabar aumentando essa temperatura. Então, a variação de temperatura, né, o ΔT vai ser os 508 menos 294, vai dar uma variação de temperatura de 214,66, 215 kelvins, né, ou 214,66 graus Celsius. Né? Eu estou falando de uma diferença de temperatura, então essa variação de temperatura em graus Celsius ou em Kelvin é a mesma, não é? Claro que a temperatura, o valor absoluto não, né? A temperatura é 508 kelvins ou 508 menos 273 kelvins, né? Eu tenho aqui, e aqui também 21, né? Eu tenho um aumento de 214. É isso, a questão é, uma compressão, o menor aumento possível no processo de compressão é se eu considerar uma compressão isoentrópica, que ele já me deu aqui que é uma compressão adiabática, né? Além disso, para ser isoentrópica tem que ser adiabática e reversível, um processo reversível. Um processo adiabático e reversível é um processo isoentrópico.